Olá, pessoal! Estamos nós aqui no People Family Day para ter uma conversa sobre diversidade. E para falar sobre diversidade, nada melhor do que um time diverso, né? Um time de mulheres que nós enfrentamos ali quase que diariamente questões voltadas à inclusão e diversidade da gente no mundo de tecnologia. E para esse bate-papo eu tenho aqui uma grande amiga que está no grupo Leverus. Falei certo, Ed? Falei certo. E que é a Etienne. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, amiga. Fala um pouco de você, antes da gente entrar no tema. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. É a primeira participação que eu faço aqui no People Day Family. Family People Day, Day Family People, por favor. Você pode falar que é People Talks também, People que Talks, é o nosso pronto. podcast. E assim, para mim está sendo um privilégio estar aqui, porque eu acho que é o primeiro evento de tecnologia onde eu incluo a minha família. Então, se a gente já vai falar de um tema de inclusão, acho que esse evento já está fazendo o seu papel. Eu me chamo Etienne Torres, hoje eu ocupo a cadeira de CIO no Grupo Leverus. Quem é a Leverus? Né? A Leverus é a maior empresa aí de climatização aqui no país, a gente é uma referência. E é curioso, porque antes de eu começar a trabalhar nesse setor, me perguntava, gente, mas quem que compra tanto ar-condicionado? Né? De onde vem? Ar-condicionado você compra um a cada 10 anos. Nós somos um país tropical, né? Um país tropical. E aí você começa a aprender sobre o negócio e você fala, olha, tem indústria. O que você imagina hoje sem ar-condicionado no mercado, no comércio? Você não vê. Então, é uma empresa bem segmentada, tem pouco tempo, então também estou de mudança para a cidade de Assis. Trabalho com TI aí há mais de 30 anos, sou baiana, vim da Bahia para São Paulo com 14 anos. Que delícia, hein? É isso, me reconheço. Privilégio. Um privilégio. E é engraçado porque eu sou muito acelerada e a gente começa a falar dos estereótipos, né, e dos preconceitos, porque todo mundo fala, nossa, mas você é baiana, acelerada, como se todo baiano fosse lerdo ou lento, né? Então tem esse tipo de estereótipo. E eu sou mãe, tenho um filho de 14 anos, sou mãe solo, divorciada, e me reconheço como uma mulher preta, porque isso também é muito curioso, porque eu aprendi sobre isso há 5 anos atrás. Eu só sabia que a minha cor era parda, porque está na minha certidão de nascimento, parda. Então, sempre que alguém me perguntava cor, eu só sabia disso para preencher formulários. Então, na escola, qual é a sua cor? Parda. E no trabalho, qual cor você se identifica? Parda. Mas eu não sabia o que isso significava e a origem disso. E é muito bom quando você começa... Por exemplo, eu tive um curso de letramento racial, onde eu comecei a entender quem eu sou, né? O porquê que me deram esse nome, essa cor parda. Porque eu só sabia que não era nem preto nem branco, então o que sobrou foi o que me deram. É o meio. Eu aceitei. Então, é muito bom você conhecer um pouco sobre você. Então... Além disso, eu sou estudante. Eu faço hoje mestrado em Controladoria e Finanças, mas eu pesquiso tecnologia com inteligência artificial. Então, é muito curiosa essa jornada. Então, Neiva, esse aqui é um pouquinho de quem eu sou. Acho que a gente vai fazer um baita bate-papo aqui, vai ser super divertido. Passa a bola para você agora. Eu aceito a bola. E, de fato, é disruptivo até, né? Poder conversar, primeiro, com uma mulher, né? Então, assim, eu também tenho 29 anos em tecnologia, minha amiga. E o primeiro desafio para a gente é se entender mulher dentro de um mundo tão masculino, né? E de um processo de autoaceitação, que nem você colocou aqui, para entender que a gente não precisa abrir mão das características femininas, né, dentro de uma carreira tech. E quando a gente escolhe ser tech, isso, né, lá na adolescência, que foi quando a gente começou a entender que era isso que a gente ia querer fazer da vida, a gente também descobre que a gente vai estudar para sempre, né? Então, somos eternas estudantes. Eu ainda não estou lá no mestrado, mas acabei aqui um MBA recentemente. Sou tão inquieta quanto tu. E é engraçado a questão que você coloca dos estereótipos e dos preconceitos que são concebidos, né, pela pessoa.
Então, a maioria das pessoas que não me conhecem, quando olham para mim, falam, mas você é de tecnologia, você não tem cara de nerd, né? Já começa Já assim, falam que você né? é da publicidade. Né? Porque eu sou uma pessoa comunicativa, tudo acham que eu trabalho com comunicação, com publicidade, com marketing, Criativa, né? Como se tecnologia não precisasse de Nossa, criatividade, pois é, né? A gente faz cada manobra de orçamento que se não for criativa, a gente não entrega o projeto. É verdade. Né? Então, de verdade, aqui é um enorme prazer aqui. E quando a gente organizou esse dia, uma preocupação realmente era trazer a família, né? Porque a gente acaba sendo incluído como pessoas de tecnologia em diversos eventos, ou para ver uma nova tecnologia, uma nova descoberta, para fazer brainstorms, para estudos de caso, né? Novos produtos, e a gente sempre vai sozinho, né? Sim. E é legal quando a gente tá com quem a gente ama ao nosso lado, né? A gente fica muito mais confortável. E para falar ali um pouco da inclusão, uma das coisas que eu quero te perguntar é o que você faz para fazer brilhar os olhos de outras garotas, por exemplo, para que elas descubram que tecnologia é legal, né? Que elas podem ser absorvidas no nosso mundo, né? E que isso vai ser bacana para a carreira delas. Qual que é o teu olhar sobre isso? Nossa, é uma pergunta difícil, porque assim, eu não saberia te responder o que eu faço, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto de nós que somos da TI, enquanto mulheres da TI, né? Você falou assim, muitas vezes a gente precisa manter a nossa feminilidade. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente entra numa reunião para a gente ter a nossa voz e a nossa fala escutada, muitas vezes a gente precisa se posicionar de uma maneira firme e direta. E muitas vezes a gente entra no estereótipo de que ela é grossa, ela não dormiu bem, esse tipo de coisa. Mas o que eu falo assim sempre para incentivar as meninas da tecnologia, porque toda vez que eu abro uma vaga para TI e eu dou preferência para trazer mulheres, não porque eu sou uma militante, né? Porque a gente precisa separar isso. Acho que a competência não tem gênero. Mas, se a gente não abrir oportunidades para que mulheres se posicionem, saiam daquele viés de ser dona de casa, de ter filhos, de casar, a gente vai demorar quantos anos aí para ter equidade de gênero de fato? Então, eu costumo falar que, quando a gente fala de diversidade, um time diverso, são simplesmente características distintas. E que, muitas vezes, essas características não precisam ser só femininas, né? Eu posso ter um jovem, um que está chegando agora nessa nova geração TikToker, como eu posso ter uma geração platinada. Então, eu converso sempre, principalmente quando eu faço mentoria, Neiva, que elas precisam entender que a área técnica é para nós, que a matemática é para nós, que a engenharia é para nós, que as ciências e tecnologia é para nós. Então, eu apoio sempre que é possível. Quando alguém me pede um direcionamento ou quer fazer uma transição de carreira, eu gosto muito de exercer isso. Então, a minha colaboração, né, o que eu faço para permitir isso, eu faço mentorias, eu tenho um programa do Black Mentoring, do Instituto Joule, que já estou na 3ª edição, mentorando jovens pretos e pardos, para ascender no mercado de trabalho, para poder fazer a transição em tecnologia. Então, a maioria dos meus mentorados querem sair de uma área ou de outra em tecnologia. Então, eu vou até citar aqui a Gabriela, que foi a minha última mentoreada. A Gabi, ela trabalhava com publicidade e propaganda, só que ela tinha muita vontade de desenvolver na área técnica. Então, por conta própria, ela começou a estudar programação. E, na nossa mentoria, eu comecei a direcioná-la para essa área de programação, colocar para ela o que ela precisava estudar, qual era o comportamento que se esperava, onde ela deveria ir, quais eventos participar. E abrir as portas para ela nas empresas e nos contatos com outras mulheres que eu tinha. E esse ano agora, recentemente, acho que tem 1 mês e meio, 2, ela entrou numa grande empresa de tecnologia como programadora pleno. Olha então, que orgulho! Ai, meu Deus, eu me encho de orgulho, porque são Você não é mãe solo. Não. Você tem outros filhos. Eu tenho vários filhos. Não biológicos, mas são filhos. São filhos. Então, esse eu acho que é um pouco do meu papel, sabe? O que eu faço para poder
trazer essa equidade de gênero e para incentivar mulheres também e fazer a diversidade. Então, meu time hoje é formado por pessoas jovens e por pessoas mais velhas. Então, eu acho que é importante você ter a parcimônia e a audácia, a coragem dos jovens. Acho que se complementam. E a diversidade é isso, né? Quando a gente fala de diversidade inclusiva, a gente tem que entender que é só um misto de características e a gente precisa trazer isso para o jogo. Eu vou pegar esse gancho aí para... Estou pegando a bola que você me passou no jogo agora. Quando a gente pensa, e é muito comum as pessoas pensarem dessa forma, que a diversidade está ligada ao gênero, ela pode estar ligada à faixa etária, né? Ela pode estar ligada às empresas raciais, que você trabalhou, às questões raciais, né? Tudo isso. Mas eu também vejo a diversidade com outro olhar, que é a diversidade de pensamento. Muito. É o pensar diferente, Sim. né? E o quanto isso é importante para as equipes, né? Então, as equipes diversas, elas não necessariamente vão ser compostas de gêneros diferentes, de idades diferentes, mas é fundamental que elas sejam compostas por pessoas que pensem diferente. Sim. Né? E aí, como é que você vê isso quando você está ali construindo um time ou mentorando alguém para dizer o seguinte, olha, é importante você não perder a sua essência, você não perder a sua característica, né? Exponha o seu ponto de vista, traga as suas palavras, porque pensar diferente pode ser importante, né? Às vezes um pensamento diferente é o que todo mundo chama de tá pensando fora da caixa. Sim. Não, é que ele está numa caixa diferente da sua. E aí ele tem uma ótica diferente. Isso também é diversidade, isso também é inclusão e é pouco falado. E como é que você olha para isso? E é necessário. E assim, ontem foi, quarta-feira, eu participei de um bate-papo de um podcast onde a gente estava falando sobre gestão de conflito. E aí acho que vem muito de encontro com essa sua pergunta, porque quando a gente fala de gestão de conflito, a grande maioria pensa que conflito é algo ruim. Pois é, né? O conflito é saudável. Isso, super saudável. E a diversidade de pensamento, muitas vezes ela acontece quando eu tenho um ambiente onde o conflito é aceitável e permitido. Então, isso é muito curioso, porque o que é o conflito aí? O conflito é você divergir de uma opinião, apresentar o seu contexto e a sua racionalidade e ouvir os pontos de vista para que vocês cheguem ali numa conciliação. Isso gera inovação. Então, quando você traz que a gente precisa ter pensamentos diversos numa empresa, num time, dentro de casa, é para isso. Para você poder romper a tradição e começar a pensar aí no caminho que você vai seguir. Então, assim, isso é muito vivo. Eu costumo incentivar muito o meu time a opinar. Eu gosto que eles falem o que eles pensam de uma maneira assim, não concordo ou discordo, porque o que acontece? A gente, desde pequeno, a gente foi ensinado a dar respostas certas. É isso. A gente estuda para responder certo na prova. E aí eu vou pegar teu gancho agora, você vai continuar essa linha de raciocínio. A gente passa uma vida inteira aprendendo a dar respostas, mas a gente deveria ser ensinado a fazer as perguntas corretas. É isso. E falando nisso, que a gente está entrando numa era de inteligência artificial, onde o grande diferencial é saber perguntar. Né? A gente não sabe perguntar. Se a gente não é treinado a fazer a pergunta correta, né? Como é que a gente vai encontrar a resposta que a gente quer? É isso. Né? Às vezes a gente não sabe o que a gente busca. Sim. Então, acho que a gente precisava aprender a perguntar. E eu super concordo contigo, minha amiga. A diversidade de pensamento cria caminhos diferentes para a gente encontrar essas perguntas. E ele viabiliza a inovação, né? O que a gente chama de diverso, de diversidade, de criar, de entregar, é isso. A inovação surge quando alguém discorda de alguma coisa. E então é muito curioso como as pessoas, por exemplo, que evitam conflitos, pouco se desenvolvem em suas carreiras ou nas suas vidas pessoais, porque elas não querem entrar num confronto de discutir uma ideia, um ponto de vista, uma solução, uma saída, ou até mesmo pegar um problema para resolver. Porque eu não vou falar nada, porque se eu falar isso vai cair no meu colo. Pois é, né? É isso que a
acontece, né? Então, isso. como que a gente cria essa diversidade? Dos mecanismos que eu acho que favorece você ter um time de pensamento diverso é você abrir a possibilidade do erro, né? Porque se eu não vou falar porque eu tenho medo de errar, eu fico quieto, porque eu preciso ter a resposta certa. Pois é isso. E a gente cresce. E isso eu olho para a educação também. Então, como eu tenho um filho hoje de 14 anos, eu acho tão desconexo, dada esse universo. Então, por exemplo, os nossos filhos, que eu sei que você também tem um filho, a gente tem um filho quase na mesma idade, diferença de um aninho. 13, um aninho e só. O meu tem 14. Eles nasceram com celular. Eles não vão no mercado, né? Então, assim, tem coisas que a gente fez que eles não vão fazer. E equiparar a educação que eles têm a cada 5 segundos no dedinho, volume de informação, né? Com quilos de livro para passar no vestibular com a resposta certa, me faz questionar se é isso mesmo que eu quero para o meu filho, né? Eu fui ver uma escola para ele recente, a escola me apresentou books de livros enormes. E ele foi falando, e eu falei assim, eu acho tudo isso muito interessante, mas, desculpa falar, mas isso para mim é o menos importante. Como que ele socializa? Quais são os espaços abertos na hora do intervalo? Como que a escola viabiliza a sociabilidade dele? Onde fica o jogo, o esporte? Onde que está inserido no dia a dia da educação? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa começar a questionar, até para desenvolver os próximos nós. É isso. Porque assim, onde estão os próximos nós, Neiva? É isso. A gente vai ter que procurar. E está aí um tema para um próximo podcast, onde a gente encontra. Eu quero te agradecer e já quero registrar aqui o meu convite, porque a gente tem que se alongar nessa prosa. Tá? Ai, sim. Conversar com baiano é gostoso, é fluido, né? A gente fala demais, a gente né? fala pelos cotovelos, mas eu quero realmente te agradecer por estar aqui, por dar a oportunidade dessa conversa e dizer que eu acho que é um caminho a ser seguido, e que a gente já quebrou muitas barreiras, a gente já abriu muitas pontes ali para a gurizada que vai chegar depois passar. Mas é algo que precisa ser dito e o óbvio precisa ser dito. Então, pessoas como nós estamos aqui para trazer essa palavra. Legal. Então, obrigada. Obrigada a você, pessoal. Meninas, meninos que querem ir para a tecnologia, meu LinkedIn está aí com vocês. Por favor, me acionem, a gente pode fazer mentoria. Estou aqui à disposição. Um abraço. Obrigada, gente. Gratidão. Um abraço.